Olá, pessoal! Vamos fazer uma revisão da anatomia do sistema cardiovascular, ok? Vamos lá! Então, o nosso sistema cardiovascular, ele tem a função de distribuição. Ele distribui oxigênio e nutrientes para todas as células do nosso corpo. Lembrando que nós somos seres formados por células vivas. Então, a nossa pele, os olhos, a mucosa, os nossos órgãos internos, ossos, rim, pâncreas, estômago, pulmão, intestino, coração, baço, fígado, tudo é formado por célula, que é uma estrutura viva, que precisa de nutrientes e que precisa de oxigênio. Então, quem vai levar o oxigênio para cada uma das células é o sangue. O sangue transporta oxigênio, carregando a molécula de oxigênio na hemácia, lá na hemoglobina dentro da hemácia. Então, ele leva o oxigênio, ele carrega o oxigênio e vai distribuindo para as células. As células usam e aí tem o gasto, a sobra, que é o gás carbônico. O sangue recolhe o gás carbônico, vai lá para a hemácia também, para a hemoglobina dentro da hemácia e volta de novo pelo sangue para ir para o coração, para ter o processo de mandar esse gás carbônico embora e pegar mais oxigênio. Então, o sangue, ele tem esse fator de distribuição. Então, o sistema circulatório como um todo, o sistema cardiovascular, tem essa função. Pegar os nutrientes e pegar o oxigênio e distribuir para todo o corpo. O sistema cardiovascular é composto por 3 partes. Então, nós temos o coração, que é a bomba cardíaca, que é aquele que impulsiona, que direciona o sangue, que é quem carrega oxigênio e nutrientes, e ele é distribuído por meio de vasos sanguíneos, artérias e veias. Então, a composição do sistema cardiovascular é essa. Pensando na posição anatômica do coração, ele fica aqui atrás daquele osso que une as costelas, que se chama externo. Então, ele tem essa parte aqui no centro do peito e direcionado para a esquerda, ok? Então, a posição do coração é essa, a massagem cardíaca a gente faz bem nessa posição, tá certo? Porque como aqui tá em cima do externo, a gente não vai quebrar nenhuma costela e a gente consegue comprimir o coração. Lembrando que o coração está dentro da caixa torácica justamente por uma questão de proteção, certo? Agora, o coração ele é um músculo, tá? É o único tipo de músculo cardíaco que existe, músculo estriado cardíaco, só tem no coração mesmo. Então, ele é um músculo e se a gente partir ele ao meio, ele é oco. Ele é dividido em 4 partes lá dentro, né? Então, é como se fosse uma caixinha com 4 divisórias. Então, é um órgão formado de músculo que ao partir ao meio nós temos as 4 partes, as 4 cavidades, né? Ele é inervado pelo sistema nervoso e a função dele é bombear o sangue para todo o corpo. Aqui mais uma imagem para a gente ver da posição do coração atrás do externo e direcionado para a esquerda. E aqui essa linha, gente, lembrando que é o diafragma, ok? Então, ele fica apoiado sobre o diafragma. Das paredes cardíacas, nós precisamos lembrar que todo órgão tem uma membrana que o reveste para proteção, não é mesmo? Então, a membrana que embrulha o coração é chamado de pericárdio, né? Então, o cardio já me lembra
que é coração. Então, pericárdio, a membrana que envolve, que protege o coração, e ela tem duas folhas. Então, pensa que é uma membrana dupla. Aquela que encosta no coração, aquela mais próxima do músculo propriamente dito, é o pericárdio seroso. Ele é fino, é mais delicado, tá certo? Ela também tem uma subdivisão. E mais externo, existe o pericárdio fibroso. Quanto às camadas musculares, a mais externa é chamada de epicárdio, a camada média, que é a sua maior porção, é o miocárdio. Então, é um nome famoso porque a pessoa tem um infarto agudo do miocárdio. Então, o miocárdio é o tecido muscular da camada média do coração. E o endocárdio, que é a camada mais interna. Então, se a gente voltar aqui a algum slide e a gente vê por dentro, nós vemos que é a camada que está interna ali nas câmaras, tá? Essa foto para mostrar o pericárdio, né? Embrulhando, envolvendo, protegendo o coração. Dessas 4 camadas, dessas 4 subdivisões ali dentro do coração, o nome certo são câmaras, né? Então, o coração possui 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. As partes superiores são menores e elas são chamadas de átrio e elas recebem o sangue. E as partes inferiores são câmaras maiores, são chamadas de ventrículos e elas bombeiam sangue para fora do coração. Então, aqui um coração real, a gente vê ó, o ventrículo como que ele é maior, tá certo? Aqui o átrio esquerdo. Aqui no desenho, no esquema, fica um pouco mais fácil. As partes de cima a gente chama de átrios, né? Então, átrio esquerdo, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, ok? Lembrando que, como ele é um órgão, então ele é separado, isso daqui ele é separado por músculo, que nós chamamos de septo, né? Então, o septo interventricular é esse aqui, ó. É a parede de músculo que separa os dois ventrículos. O septo interatrial, esse menorzinho, é a parede de músculo que separa os dois átrios. E a gente ainda tem o septo atrioventricular. Por que atrioventricular? É esse pequeno aqui, ó. Porque está separando átrio de ventrículo. E aí nós temos do outro lado também, tá? Separando o átrio de ventrículo. É que no septo atrioventricular, a gente tem, felizmente, né? Essas aberturas, não é mesmo? Que a gente vai rever agora, que é para permitir a passagem do sangue, que são as válvulas, né? As válvulas do coração, nós temos as duas válvulas que nós damos nomes de atrioventriculares. São aquelas válvulas que ficam entre átrio e ventrículo, para permitir, né, a descida do sangue do átrio para o ventrículo. Então, a válvula que fica entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós chamamos de válvula tricúspide. A válvula que fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós chamamos de válvula bicúspide ou mitral, certo? Agora, nós também temos válvulas semilunares, que são válvulas que vão ficar entre o ventrículo e para onde ele vai mandar o sangue. Então, lá no ventrículo esquerdo, como ele manda o sangue para o corpo inteiro, é uma válvula que fica dentro da artéria aorta. Então, é chamada de válvula aórtica. E nós também temos válvula lá na artéria pulmonar, porque do ventrículo direito o sangue vai ser bombeado para a artéria pulmonar para ir no pulmão. Então, para ter esse bombeamento, para o sangue sair do ventrículo direito e ir para a artéria pulmonar, ele vai ter que passar pela válvula pulmonar. Então, as válvulas que ficam entre átrio e ventrículo são chamadas de atrioventriculares, da direita é tricúspide, da esquerda é mitral,
E as válvulas que ficam nas artérias para receber o sangue advindo do ventrículo, elas são chamadas de válvulas semilunares. E aí, a que fica na artéria aorta é chamada de válvula aórtica e a que fica na artéria pulmonar é chamada de válvula pulmonar, ok? Então, aqui só relembrando o que eu já falei, a gente tem a válvula tricúspide para deixar o sangue sair do átrio direito para o ventrículo direito, a válvula mitral, para permitir a passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e as válvulas semilunares, né? A válvula pulmonar aqui dentro da artéria pulmonar e a válvula aórtica dentro da aorta. A válvula, gente, pensa que é como se fosse uma portinha daquelas de vai e vem, só que ela só vai, ok? Então, quando o sangue entra aqui, por exemplo, no átrio direito, ele está preenchendo toda essa cavidade, a válvula está fechada, o sangue não vai caindo assim, né? Tem a hora certa. Na hora certa que ele tiver que descer, aí a válvula tricúspide abre e aí o sangue desce e vem para cá, ok? Então, é sempre assim, quando as válvulas atrioventriculares estão abertas, ou seja, está aberta a portinha dos átrios para o sangue descer do átrio para o ventrículo. As válvulas semilunares ficam fechadas, ou seja, não vai passar sangue do ventrículo para a artéria pulmonar ou aórtica. Quando fecha as válvulas atrioventriculares, né, a tricúspide e a mitral, aí sim o ventrículo vai contrair e aí as artérias, as válvulas dentro das artérias vão ser abertas, ok? E quase terminando, nós temos a circulação coronária, que é a circulação que alimenta o próprio coração. Então, nós relembrando, já que o sistema circulatório serve para levar sangue para todo o corpo, o próprio coração também precisa ser nutrido. Então, ele tem um sistema de vasos, né, de artérias e veias que irrigam a sua musculatura, né, que vai levar sangue oxigenado e também sangue com nutrientes para as próprias células do coração, ok? Essas artérias coronárias que, quando entopem, vão levar ao infarto agudo do miocárdio. O sistema circulatório não é só coração, também tem o sangue e também tem os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são artérias e veias. As artérias vão se ramificando cada vez mais até ficar muito fininhos e chamar arteríolas. As veias também vão se ramificando para ficar cada vez mais finas e serem chamados de capilares. Olha que lindo, um corpo só de vasos e artérias, para vocês terem noção quanto nós somos irrigados, né? Vasos e artérias unicamente. Artérias são mais grossas, elas têm 3 camadas, elas levam o sangue do coração para o corpo e elas têm pulso quando a gente toca nelas. A gente sente o pulsar, né? O batimento cardíaco, a gente sente o pulso na artéria. As veias, elas são mais finas que as artérias, mas elas também têm 3 camadas. E elas fazem o fluxo contrário da artéria. Elas levam sangue do corpo para o coração. Então, o fluxo de sangue da artéria vai e da veia vem, né? O fluxo é o contrário. São paredes mais finas, tem 3 camadas também, e como ela não trabalha com pulso, ela vai atuar tendo válvulas dentro dela para impedir o refluxo de sangue. Então, ela tem válvulas, né? Aquelas portinhas assim. Então, na hora que o sangue vai passar, essas portinhas vão abrindo, certo? E aí, o sangue só sobe, o sangue não vai voltar, ok? É isso, pessoal.